Salve galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Tranquilos? Espero aí que essa aula possa encontrar todo mundo aí bem, né? Em casa, né? Tranquilão. Nós vamos aqui trabalhando para trazer os conteúdos para vocês e sempre desejando que você esteja na melhor situação possível, tá? Bom, então hoje nós trabalharemos aqui com sociologia, tá? E no caso, eu vou anexar na plataforma, depois que o vídeo estiver lá, eu vou anexar algumas listas do Durkheim, tá? Eu estou tentando manter mais ou menos o que a gente vinha fazendo anteriormente, quer dizer, eu passo uma ou duas aulas e daí eu mando uma lista de exercícios, né? Eu acho que assim fica mais dinâmico, tá? Então, semana passada, né? Semana passada já tem um bom tempo, mas na última aula eu trabalhei com vocês com o Marx, né? E hoje aí o Durkheim, beleza? Aí, a próxima aula eu vou vir com o Weber, depois eu vou comparar os três. Então, a gente vai seguindo a nossa vida normalmente, tá? Normalmente, beleza? Bom, então nesse caso, sociologia, como vocês sabem aí, nós não temos uma apostila, pelo menos por enquanto, então a gente vai trabalhando com conteúdo e com a lista de exercícios que eu vou estar disponibilizando para vocês, tá? Eu acho que eu vou, até para não ter surgir nenhum imprevisto, eu pretendo trabalhar o Durkheim e o Max Weber, aí eu mando uma lista de exercícios dos dois, que eu acho que fica melhor, beleza? Bom, então vamos lá começar aí o Durkheim. Então, meus queridos alunos aí de terceiro colegial e de pré-vestibular, vamos lá. Seguinte, a última aula que nós estávamos aqui, eu trabalhei com vocês com o Augusto Comte, né? Então, eu mostrei para vocês o Comte, o método positivista. E depois eu trabalhei com vocês com o Karl Marx, né? Trouxe para vocês os principais conceitos do Marx. Só que um outro autor que cai a rodo é o Durkheim. Então, eu vou comentar um pouco sobre a vida dele, vou falar um pouquinho aqui sobre ele, tá? E aí nós veremos os principais conceitos da proposta sociológica do Durkheim. Então, dito isso, chega aí, vamos lá. Primeira coisa é que o Durkheim, ele nasceu no ano de 1858 e ele faleceu em 1917. Então, pera lá, se você pega o ano, o Durkheim ele é contemporâneo ao Marx, ele é contemporâneo até ao Max Weber. Todos viveram mais ou menos uma mesma época. E como eu coloquei para vocês lá no começo do ano, cada um tem uma proposta sociológica, né? E a do Durkheim vai ficar bem clara para vocês aqui. Então, ele está, de certa forma, dialogando com outros autores aí da mesma época que ele. A proposta aí do Durkheim. Durkheim ele é francês, tá? Trabalhou muito tempo lecionando na faculdade Sorbonne, que é uma das melhores faculdades de humanidades, né? Trabalhava muito com cursos de educação. E é por isso que você encontra vários livros do Durkheim que ele fala sobre o papel das instituições, o papel da educação. Então ele trabalha bem com esse tipo de questão, né? Só que assim, o Durkheim, ele tem pontos que o aproximam do Comte e pontos que o separam. Eu acho que o ponto de maior separação entre o Durkheim e o Comte é que o Durkheim, ele tem uma linguagem sociológica. Então o Durkheim, ele tem essa linguagem, né? E isso é novo, porque, por exemplo, se você pega o próprio Marx, que a gente viu na última aula, o Marx, ele tem uma linguagem sociológica? Tem, mas o Marx, ele usa muito da história. No caso específico do Durkheim, não. O Durkheim, ele usa a história, mas ele trabalha com categorias sociológicas. Indivíduo, sociedade, instituições, socialização. Então percebam, são termos já de uma ciência madura. E não por acaso o Durkheim ele é considerado criador ou fundador da sociologia moderna. Beleza? Então, qualquer texto do Durkheim que você pegar, vai ficar bem claro para vocês aqui, comentando um pouco, comentando a proposta sociológica dele, vocês vão perceber que ele tem um vocabulário sociológico, né?
E esse ponto distancia ele do Comte, porque o Comte ele tem um pé muito forte na filosofia, né? Apesar de ser considerado um dos fundadores da sociologia, como eu volta e meia cito para vocês. O que o aproxima, então o que distancia do Comte é a proposta mais... O Durkheim ele tem uma linguagem sociológica. O Comte ainda estava muito preso, né, ao campo da filosofia, que era a sua área formativa. No caso específico do Durkheim, o que o aproxima do Comte é que o Comte, quando ele estruturou o método positivista, o Comte alegava que era necessário que as ciências humanas elas tivessem uma via de interpretação similar às ciências exatas. Por isso que ele chamava o Comte, só retomando, ele chamava o positivismo de física social. Então percebam, nesse ponto, o que eu estou querendo dizer para vocês? O Durkheim, ele tem uma influência forte do positivismo, bem forte, tá? Então vocês vão perceber ali, rigor do método, o Durkheim tem essa característica. E nesse ponto, ele se aproxima do Comte, né? Então, na medida que o Comte, ele procurou dar um certo ar conceitual, um certo ar de precisão às ciências humanas, o Durkheim também faz isso. E nesse caso, eles ambos destacam o papel do cientista e nesse ponto ele se aproxima do positivismo, tá? Então, comparado ao Comte, o Durkheim, ele se distancia pela linguagem, que é uma linguagem mais sociológica no sentido lato, mas de um ponto de vista de proposta, o Durkheim se aproxima do Comte. Por quê? Porque ele foi influenciado pelo positivismo, certo? Bom, as principais obras do Durkheim, ou as que mais aparecem como referência nas provas da divisão social do trabalho, que eu vou estar comentando com vocês daqui a pouquinho ali no item 5, As Regras do Método Sociológico, que é um livro que ele publicou em 1895, e o Suicídio. Geralmente, isso aparece bastante na proposta filosófica do Durkheim, na proposta sociológica dele. Então, essas obras aí, geralmente são as mais citadas para servir como base em se tratando de prova mesmo, né? Só que olha só, quando eu falo do Durkheim, o Durkheim ele também tem uma característica peculiar, que é assim, o Durkheim ele trabalha muito com a influência que as instituições exercem em nós. Então, eu sou o indivíduo, tá aqui ele aqui, olha que bonitinho, e eu tenho as instituições. Essas instituições vocês sabem o que é, né? Ela pode ser a escola, ela pode ser a família, pode ser a religião, tá? Então, eu tenho as instituições. O Durkheim, ele consegue ver bem como as instituições influenciam no comportamento do indivíduo. Isso ele consegue fazer bem. O que o Durkheim não conseguiu fazer, que até porque não é a praia dele, é tentar observar como o indivíduo, ele reage às instituições. Então, vocês vão perceber que na proposta durkheimiana, eu consigo notar legal como as instituições influenciam nossos comportamentos. O que o Durkheim não permite fazer, ou pelo menos nesse ponto você tem que encontrar um outro autor, é que esse indivíduo, ele reage a essas influências que vêm das instituições. Só que o Durkheim, a proposta dele está mais vinculada a tentar mostrar como as instituições nos influenciam. Como o indivíduo devolve isso para o meio, o Durkheim ele não era a praia do Durkheim. Quem vai fazer isso bem é o Max Weber, que a gente vai ver na próxima aula. Então, no caso, o Max Weber, ele consegue investigar bem o papel das instituições, mas ele também consegue mostrar como o indivíduo reage à influência dessas mesmas instituições. Só que aí o Max Weber usa o conceito de ação social. Beleza? Bom, então olha só. Já que no Durkheim é muito forte a influência de como as instituições elas nos influenciam, o principal conceito do Durkheim é o conceito de fato social que está aqui, tá? Então eu vou trabalhar esse conceito com vocês e vou dando alguns exemplos ao longo da nossa trajetória. Bom,
Se você pega o livro do Durkheim, o Durkheim chama de fato social toda forma de pensar, sentir e agir de um determinado grupo social. Então isso é o fato social para o Durkheim. São formas de pensar, são formas de sentir e agir de um determinado grupo social, tá? Lembrando que é o principal conceito do Durkheim. O Comte, ele trabalha no conceito positivista e o Marx, ele trabalha no materialismo histórico dialético. O Durkheim, ele trabalha com fatos sociais. O Max Weber, que a gente ainda vai ver, ele trabalha com ações sociais. Então, recordando sempre que cada autor tem uma interpretação de como a sociedade funciona, tá? Então, nesse sentido, quando Durkheim diz que a sociedade se desenvolve a partir de fatos sociais, ele delimita. São formas de pensar, sentir e agir de um determinado grupo social. Beleza. O conceito do Durkheim, ele não é difícil. O problema é assim, que todo indivíduo e todo grupo pensa, age e sente. Percebam? Então, na medida que o fato social é uma forma de pensar, sentir e agir, todo indivíduo pensa, todo indivíduo age e todo indivíduo pensa, age e sente. Então, aí você pode estar olhando, então, Gustavo, beleza, tudo é fato social. Não, não é tudo que é fato social. E aí, para você encontrar o fato social, o que acontece? Segundo Durkheim, o cientista social, ele não pode usar de juízo de valor. Então percebam, na visão durkheimiana, o cientista social, ele não pode utilizar de qualquer tipo de juízo de valor. Se ele não pode usar qualquer tipo de juízo de valor, ele vai ter que ser o mais neutro possível para perceber que o fato social aconteceu, tá? Então, nesse sentido, na proposta do Durkheim, o cientista social, para perceber que o fato social aconteceu, ele não pode usar nenhum juízo de valor. E nesse caso, então, o fato social do Durkheim, ele apresenta essas características que estão aí. Pois bem, para o fato social acontecer, a primeira característica dele é que ele é coercitivo. Quando eu digo que o fato social é coercitivo, é porque esse fato social, ele vai exercer em você uma coerção. A coerção no sentido de que ele vai mudar o seu comportamento. Tá? Então, professor, tem como evitar o fato social? Não. Professor, tem como eu não modificar a minha ação por causa do fato social? Não. O fato social, ele é naturalmente coercitivo, tá? E aí vai voltar nesse esquema que eu mostrei para vocês, tá vendo? Ó? As instituições, de modo geral, aquelas que a gente aprendeu aí ao longo da vida, essas instituições, elas nos coagem. Porque a vida em sociedade pressupõe coerção, tá? Então, a coerção, ela é o indicativo de um fato social. Então, vamos pegar um exemplo bem simples. Eu garanto que muitos de vocês que estão me assistindo agora, vocês queriam estar em sala ou queriam estar na rua. Mas por que você não pode? Porque existe uma regra que, a partir de um contexto atípico, ele determinou que você tem que ficar na tua casa, tá? Mesmo que a dica, ela seja um isolamento social, ela não é um lockdown, nada disso, né? Estão tentando de convencer a você ficar na sua casa. E é por isso que nós estamos aqui. Então, nesse caso, você tem instituições como o governo, a área médica e tantas outras áreas que vão dizer para você, faça isso. Só que se você pega e para pensar, a gente não precisa ficar analisando só no contexto de hoje. Por quê? A sociedade, de modo geral, ela é coercitiva. A sociedade, de modo geral, ela nos impõe uma série de leis, ela nos impõe uma série de normas e ela nos impõe uma série de códigos. E a gente vai assimilando isso ao longo da vida, tá? Por isso que ele trabalha tanto com a relação de coerção, beleza? Então, o fato social, para existir, ele tem que ser coercitivo. Portanto, ele tem que exercer em você uma coerção. Beleza? Bom, além disso, o fato social, ele tem que ser exterior.
Por que que ele é exterior? Porque ele não depende da sua vontade. O fato social, ele vai acontecer. E é por isso que não tem como evitar o fato social. Ele vai acontecer, tá? E nesse sentido, ele é exterior. Ele não depende da sua vontade. Ele simplesmente chega, ele aparece e ele vai acontecer. Então, tem como evitar o fato social? Não, não tem como, tá? E a terceira característica do fato social é que ele é coletivo. Ele é coletivo por quê? Porque ele afeta o grupo, tá? Então, como a gente está falando de sociologia, a sociologia analisa o comportamento de grupos sociais. O fato social, por excelência, ele é coletivo, portanto, ele afeta o grupo. Então, se ele for coercitivo, ele não depende da... Se ele for exercer uma coerção, se ele for exterior, porque não depende da sua vontade, se ele for coletivo, ele é um fato social. Então, vamos pegar um exemplo simples, mas que serve. Olha só. Suponha, por exemplo, que dentro dessa ótica do fato social, você saiba falar 4 idiomas. Você domina o italiano, o inglês, o espanhol e outro lá, o português. Pois bem, quando você sair da tua casa, você não vai poder utilizar os 4 idiomas que você domina. Você não vai poder utilizar o espanhol para falar no comércio, você não vai poder utilizar o inglês. Você vai ter que utilizar o português. Percebam? É um fato social. A língua, ela é um fato social, tá? Vamos pensar, então, a língua falada, né? Vamos pensar um outro caso, tipo, você pode estar guardando dinheiro aí para quando acabar essa coisa toda aí, você vai comprar uma TV, por exemplo, tá? Ótimo. Se você for numa loja de varejo, essa loja de varejo, ela vai te cobrar, por exemplo, você vai pegar a TV, você vai escolher a TV, só que você não vai poder pagar a TV em dólares. Você vai ter que pagar em reais, porque reais é moeda corrente. Então, nesse caso específico, o fato social, ele aconteceu. Porque eu posso ter o dinheiro em dólar, mas um varejo, ele vai aceitar o dinheiro em reais, porque a moeda é corrente. Então, percebam, o uso da moeda é um fato social, tá? Uma outra, se você pega, por exemplo, o direito ele é um fato social. Por quê? O direito, ele é coercitivo, faça isso, tá? O direito, ele é exterior, ele não depende da sua vontade. E ele é sempre coletivo porque ele afeta o grupo, tá? Então, o direito, ele é um fato social, beleza? Então, eu teria vários outros exemplos aqui para pontuar para vocês o que seria esse fato social. Entretanto, se ele for coercitivo, se ele for exterior e se ele for coletivo, ele é um fato social, beleza? E aí a importância que o Durkheim coloca para que o cientista social, ele use da estratégia de ser o mais neutro possível, certo? Bom, aí o que acontece? O Durkheim, ele foi um dos primeiros autores, dentro da ótica do fato social, a trabalhar com a questão do suicídio, tá? Lembrando que no século XIX, nós temos uma exponencial de aumentos de suicídio. Então, era muito comum antes das análises do Durkheim, que a pessoa que tinha cometido um ato suicida, essa pessoa era louca, essa pessoa ela era desprovida de um senso de racionalidade, porque ela acabou com a própria vida dela. O Durkheim, ele vai mostrar, na verdade, o quê? Não, pera lá. Antes dessa pessoa cometer o suicídio, ela tinha uma relação na qual a pessoa ela já estava isolada, essa pessoa, por exemplo, ela já não conversava com ninguém, ela era mais sensível à coerção, né? Ela não conseguia, por exemplo, dar uma resposta ao meio, porque, infelizmente, ela não assimilava outras ideias e, automaticamente, afetava o grupo. Ou seja, para o Durkheim, o suicídio é um fato social. Porque o suicídio, de modo geral, ele é coercitivo, ele tem uma relação de coerção, ele é exterior e ele é coletivo porque ele afeta o grupo, tá? Então, qual que é o mérito do Durkheim? O Durkheim, ele conseguiu perceber que suicídio, ele tem causas sociais. E nesse ponto ele é totalmente inovador. E é por isso que eu citei, que cai bastante, o livro de 1897 do suicídio. Beleza? Bom, então ele entende que o suicídio é um fato social, certo? Bom, um outro conceito que é muito comum cair do Durkheim é o que a gente chama de anomia. O que é a tal da anomia? É assim,
A sociedade, para ela funcionar bem, ela depende que os indivíduos, eles entendam como funcionam as instituições. Então, é por isso que a sociedade se desenvolve, né? Então, você tem determinadas instituições que vão influenciando a nossa visão de mundo até a gente chegar a esse exato momento agora, tá? Então, é como eu disse, a família, a escola, a comunidade, a amizade, a religião e por aí vai. Só que aí o que acontece? Segundo Durkheim, a sociedade ela já experienciou ao longo da história casos de anomia. O que é a anomia? A anomia, segundo Durkheim, ela é a sociedade que tem uma carência de normatização. Ou seja, as regras que são postas àquela sociedade, o indivíduo simplesmente não as respeita mais. Se o indivíduo não respeita a normatização, ele também considera que as instituições elas são insuficientes para dar conta daquilo que ela deveria dar. E é por isso que o Durkheim coloca que numa sociedade de anomia, nós não temos solidariedade. Falta solidariedade entre o grupo porque não há a coesão social, tá? Então, nesse sentido, uma sociedade com anomia, ela é uma sociedade que as pessoas elas não colaboram, e para o método Durkheim isso é muito importante, essa questão da colaboração, né? É uma sociedade na qual as pessoas não respeitam as normas e é uma sociedade onde as instituições elas já se comportam, funcionam de forma ineficiente, tá? E aí aparece a sociedade como anomia, que por sinal, se você pegar e parar para pensar, há várias sociedades hoje que vivem em estado de anomia, né? Você pega, por exemplo, sei lá, um país como a Síria, tá? Que instituições são respeitadas lá? Você tem hoje 5 grupos que disputam o território sírio. Percebam? É uma sociedade em anomia, tá? Não tem um juiz que chega e diz, tal pessoa está certa e a outra está errada. Você não tem, por exemplo, uma instituição que consiga organizar aquela sociedade. É estado de anomia, tá? Então, nesse sentido, a proposta do Durkheim ela é interessante, porque ele dá valor ou ele chama atenção para sociedades que estão em estado de anomia, certo? Bom, que era bem comum, por sinal, no século XIX, época que ele viveu. E aí o último ponto que eu queria comentar com vocês é o seguinte, eu já venho citando para vocês aí desde o começo, que nós temos autores que entendem o capitalismo, procuram entender o capitalismo, é o que faz o Max Weber, é o que faz, por exemplo, o próprio Durkheim, e nós temos autores que criticam o capitalismo, que é o caso do Karl Marx, tá? O Durkheim, ele é extremamente otimista ao capitalismo, e ele era muito otimista com relação à questão do trabalho, tá? Então, no método Durkheim, o Durkheim, a gente chama ele de um autor organicista, porque ele usa da influência da biologia. Então, nesse caso, o Durkheim entendia que a sociedade, ela funcionava como uma espécie de organismo vivo. Então, você tem as pessoas desempenham determinado trabalho, e isso faz com que os indivíduos colaborem que nós tenhamos uma colaboração social. Certo? Só que aí, olha só, segundo Durkheim, nós tivemos ao longo da história 2 tipos de solidariedade, a mecânica e a orgânica. Na solidariedade mecânica, eram solidariedades que a pessoa cumpria uma função por conta de laços sociais envoltos pela religião, envoltos pela tradição ou pela magia. Então, esse indivíduo na solidariedade mecânica, que o Durkheim aponta que era tão comum em sociedades primitivas, ele cumpria uma função por conta da religião, da magia e da tradição. Um exemplo típico, os Yanomamis aqui no Brasil, tá? Então, hoje existe um discurso muito comum no sentido assim, muito comum porque eu digo senso comum. O índio ele não trabalha. Depende. Se for uma tribo isolada da Amazônia, que não teve contato com a sociedade capitalista, ela não vai desenvolver o trabalho como nós fazemos, porque a cultura é diferente. Aquele cara, quando ele vai caçar, pescar, coletar, ele está seguindo através de laços sociais provenientes da religião, da tradição, da magia. Por isso que a gente chama de solidariedade mecânica ou sociedades primitivas. Tá bom?
Agora, por um outro lado, o Durkheim considerava que as sociedades capitalistas modernas, elas eram orgânicas. E da onde ele tira a questão da orgânica? É assim, como o Durkheim entende que a sociedade, eu já disse, ele dialoga bastante com a biologia, como o Durkheim entende que a sociedade, cada indivíduo, ele se comporta como um organismo vivo, o Durkheim entendia que cada indivíduo dentro desse organismo maior que é a sociedade, ele cumpria uma determinada função. E se ele cumpre uma determinada função, eu crio uma relação de dependência dos agentes sociais, tá? Então, no modelo de solidariedade orgânica, por conta da divisão do trabalho, que o Durkheim é extremamente otimista, cada indivíduo cumpre uma função dentro dessa divisão do trabalho. E se caso algum indivíduo não cumpre essa função, a sociedade inteira sente. Por isso que é orgânico, tá? Então, no modelo durkheimiano, cada indivíduo tem uma função dentro da divisão do trabalho. Se o indivíduo ele não cumpre o seu papel, toda a sociedade sente. Então, vamos dar um exemplo simples, tá? Bem tranquilo. Olha só. Se você pega, por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, que uma cidade ela tem uma greve de médicos. A greve de médicos é sempre um problema, tá? Pois bem, imagina, por exemplo, se o indivíduo, se os médicos entram em greve. Pois bem, o sujeito que precisa passar no médico porque ele está passando mal e ele não vai trabalhar, ele vai ter que passar no médico porque ele não está bem, ele vai até o posto de saúde e não tem médico, porque o médico está em greve. Consequentemente, esse indivíduo não vai poder trabalhar no outro dia. Ou seja, ele vai afetar, por exemplo, o escritório que ele trabalha. Olha como é orgânico. Só que aí o que acontece? No escritório que ele trabalha, ele cumpre um papel importante. Ele cumpre um papel, sei lá, tipo, ele é um subgerente. Aí vai ter um problema, porque no escritório que ele trabalha não vai ter gente para estar dando ordem de comando. Consequentemente, aqueles sujeitos que dependem da ordem de comando vão ficar sem saber o que vão fazer. Percebam? É orgânico, tá? E aí, um último caso que eu cito, só para a gente estar finalizando essa ideia, por exemplo, assim, há uns 4 anos atrás, por conta dos baixos salários, os garis do Rio de Janeiro pararam. A adesão da greve foi de aproximadamente 90%. Na época, o então prefeito Eduardo Paes, que era prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ele chegou e disse, bom, os garis vão ter que voltar a trabalhar de uma hora a outra, eles vão ter que voltar a trabalhar mesmo. Tudo bem, só que a taxa de adesão à greve dos garis foi de quase 90%. Aí o que acontece? Qual que é a função do gari dentro da divisão do trabalho? Ele recolhe o lixo. Se ele não recolhe o lixo ele vai amontoar. Pois bem, nos 2 dias de greve dos garis, você já tinha uma entulhada de lixo das praias. Com 4 dias, o sujeito que vai lá, paga o imposto dele, que é dono do restaurante, aquele sujeito já estava ligando para a prefeitura, falando, cara, alguém tem que recolher meu lixo, porque está nojenta a porta do meu estabelecimento. Em 5 dias, o prefeito do Rio de Janeiro estava falando, pedindo, pelo amor de Deus, para que os garis voltassem a trabalhar. Quando entrou um acordo entre o sindicato dos garis e a prefeitura do Rio de Janeiro, em 24 horas eles deram conta da situação. Eles conseguiram aumento de salário. Percebam, por que apareceu lixo na cidade? Porque o gari, que é o indivíduo que tem que limpar a rua por conta da divisão do trabalho, ele não está cumprindo a função. E como consequência, todo mundo sente. Beleza? Então, gente, guardem aí a divisão social do trabalho, saibam separar a sociedade mecânica e orgânica, diferenciem a questão da anomia, que ela é interessante, a questão do suicídio e dos fatos sociais, certo? Nossa próxima aula de sociologia, eu vou estar trazendo para vocês aqui o Max Weber, beleza? Então, bons estudos, a gente vai conversando por aqui e eu mando para vocês a lista de exercícios. Valeu? Até mais. Tchau, tchau.